Sejam bem-vindos ao canal Junto e Misturado. Aqui você encontra assuntos diversos, desde economia e finanças a entretenimento. Nosso objetivo é levar a você tudo o que sabemos de melhor. Para você que não me conhece, eu me chamo Michael Lohan e eu sou o responsável por trazer assuntos ligados à economia e finanças para esse canal. E no vídeo de hoje, iremos dar continuidade ao vídeo anterior e abordar as consequências da vinda da família real para o Brasil. A economia colonial pode ser dividida em 3 ciclos: o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do ouro. Cada um deles já foram retratados no vídeo anterior. Inclusive, se você ainda não assistiu, recomendo que volte lá naquele vídeo e assista ele, para depois voltar aqui. Mas para recapitular, o pau-brasil foi explorado até a beira da extinção. Após isso, a economia açucareira começa a engatinhar com as capitanias hereditárias, que viram o preço desse produto derreter no mercado internacional, depois que os holandeses foram expulsos do Nordeste brasileiro e passaram a produzir e vender o açúcar, tornando-se concorrente do Brasil. Com a derrocada do açúcar, o ouro surge como o mais novo protagonista da nossa economia, na qual o Brasil passa a ser o maior produtor mundial desse metal precioso. No campo político, Napoleão decreta o bloqueio continental em uma tentativa frustrada de sufocar economicamente a Inglaterra, que acaba servindo de porta de entrada da família real rumo ao Brasil. Enfim, agora que todos estão na mesma página, vamos ao que interessa. Em 1808, Dom João VI e toda a aristocracia portuguesa desembarca no Rio de Janeiro, marcando o surgimento de uma nova era. Refiro-me ao período joanino. Assim que a corte chega em terras brasileiras, o pacto colonial é extinguido, já que esse pacto permitia ao Brasil negociar somente com Portugal. Mas agora as coisas se inverteram. A metrópole passa a ser colônia e a colônia passa a ser metrópole. Nesse caso, o Brasil passava a ser a sede do governo português. Com a derrubada do pacto colonial, a Inglaterra passou a ter privilégios comerciais perante o nosso país, obtendo principalmente menores taxas e tributos a serem pagos. Já havia no Brasil algumas instituições, como os Correios, fundado em 1663, e uma casa de cunhagem de moeda, fundado em 1694. Porém, outras estavam a caminho. A família real traz consigo toda uma estrutura governamental, como universidades, teatros, escolas, museus, bibliotecas, quartéis, tribunais, trouxe também a imprensa e os bancos. E por falar em bancos, a primeira instituição bancária fundada no país foi o Banco do Brasil, em 1808. A ideia era formar um lastro em ouro para depois poder emitir moeda que entraria em circulação no país. Para você que não sabe o que é lastro, ele nada mais é do que uma referência. Ou seja, conforme a quantidade de ouro de uma nação aumenta, ela pode emitir mais dinheiro sem causar inflação, ou vice-versa. Continuando, o Brasil precisava de uma moeda com urgência, já que o escambo foi durante muito tempo uma espécie de unidade monetária em circulação. Com isso, o Banco do Brasil se tornou o 4º banco emissor do mundo, ou seja, tinha capacidade de emitir moeda. Antes disso, somente a Suécia, a França e a Inglaterra tinham um banco com essa capacidade. Porém, nem tudo são flores. A coroa portuguesa começou a sacar quantidades cavalares de dinheiro. O banco, que havia iniciado suas operações com cerca de 10 mil contos de réis em seus cofres, estava à beira da falência, algo que de fato aconteceu em 1830. O Banco do Brasil, que já conhecemos hoje em dia, foi fundado em 1851 pelo Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Em breve o Banco do Brasil terá um vídeo só sobre ele aqui no canal. Mas antes disso tudo, Dom João volta a Portugal em 1820, após Napoleão ser derrotado pelas demais nações europeias. Porém, ele não foi de mãos vazias, levando para si todo o ouro que servia de lastro para o banco.
A partir daí, a emissão de dinheiro se tornou desenfreada e a moeda passava a valer cada vez menos dia após dia. Dom João deixa para trás várias instituições e mantém aquilo que já tinha antes de sua chegada. Em suma, o Brasil continuou pobre, escravista e analfabeto. Todos esses fatores serviram como combustível para a independência em 1822, mas para se tornar livre das amarras portuguesas, o Brasil teve que assumir uma dívida de Portugal com os bancos ingleses. Naquela época, a Inglaterra era a senhora absoluta dos mares e a imperatriz do comércio global, dando aos ingleses um grande poder financeiro. Se não bastasse todos os problemas internos, o Brasil passava a ser o devedor da maior potência militar e econômica do século XVIII. Para piorar, o ouro já não era abundante em nosso país e, contudo, pode ficar ainda pior, a Inglaterra nos concedeu um empréstimo de 30 toneladas de ouro. Como a nossa moeda praticamente não tinha valor algum, teríamos que pagar com o ouro, já que esse metal precioso era a moeda global da época. Lembrando que havíamos sido o maior produtor mundial desse metal e, como bem sabemos, tudo que era produzido aqui era enviado diretamente para a coroa portuguesa. Por sorte, o café começava a instalar suas raízes em terras tupiniquins já por volta de 1820. 2 anos depois, no dia 7 de setembro de 1822, nascia o Império e morria uma colônia. Os desafios desse império recém-nascido estavam só começando, e no próximo vídeo iremos ver de perto o desenrolar dessa história. Juntos e misturados, criatividade nos define.